dos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém? Para aplaudir esse texto, glória a Deus. É um texto bem interessante, porque aqui nós vamos trabalhar algumas questões que muitos teólogos da antiguidade se depararam, porque diz aqui que Deus predestinou, né? Ele de antemão conheceu algumas pessoas e predestinou, né? A salvação, a transformação. E nesse texto, então, que surge, Anderson, o famoso Calvino, para tentar explicar, né? João Calvino, um dos teólogos da antiguidade, lê esse texto e ele entende, então, que Deus que escolhe quem vai ser salvo, né? É Deus quem predestina, ou seja, é um destino anterior, pré vem de antes, ou seja, o teu destino já está traçado, né? Como muitas vezes a gente escuta, né, autores, filmes, que nós temos que seguir o caminho do nosso destino, né? Seja o traficante, ser traficante, seja o pastor, ser pastor, seja o honesto, ser honesto, o corrupto, ser corrupto, cada um nasceu predestinado a ser aquilo que é, né? Então Calvino, ele traz o que nós conhecemos então como doutrina calvinista, e essa doutrina passa para a igreja, para várias igrejas, né? Muitas igrejas creem nisso, presbiterianas, algumas luteranas, né? Igrejas calvinistas, alguns batistas acreditam, não estou dizendo todos, que tem alguns batistas reformados, mas acreditam que Deus escolheu quem vai ser e quem não vai ser salvo, e que independente se você tentar ser puro, tentar ser santo, se Deus não escolheu para tu ir para o céu, tu pode viver em santidade a vida inteira, vai acontecer alguma coisa para o inferno, porque você está predestinado ao fogo. Como também existe o cara, né, na visão do Calvino, que se você foi predestinado para ser salvo, você pode pecar à vontade, vai festejar, faz a festa da democracia, e você vai para o céu. Calvino fala isso, baseado nesse texto, porque Deus predestinou. Só que aí Calvino esquece algo, e esquece vários outros textos. Se você pega de Gênesis a Apocalipse, e nós vamos perceber, Gênesis, que Deus pega e fala para Adão: Adão, essas árvores tu pode comer, aquela tu não come, que se você comer, você vai morrer. Ele esquece de vários textos que falam, como João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, que enviou seu Filho, para todo aquele que nele crer não pereça. Ou seja, é uma ação de Deus, né? É uma ação de Deus para que o homem reaja, né? Ele esquece do texto do Apocalipse 3,20, que diz, quando Jesus fala: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta e me deixar entrar, eu vou entrar, vou ceiar com essa pessoa, vou jantar com essa pessoa, vou transformar essa pessoa, né? Esquece dos vários outros textos, quando Jesus fala: ei, quem quiser ser salvo, venha a mim e siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Aí surge outro teólogo chamado Armínio, né? Que ele vai dizer: Calvino, eu acho que você, com essa teologia sua aí de predestinação, está confundindo as pessoas, porque você desanimou a galera. Tem muitos que, vai que eu fui destinado ao inferno, eu estou aí lendo Bíblia, indo para a igreja, né? E se desviaram. Outros ficaram felizes demais. Ah, não, beleza então, vai que eu sou salvo, posso festejar, posso fazer o que eu quiser, posso matar uns quantos aí, tá de boa, fui destinado ao céu. Aí Armínio, então, esse outro teólogo, ele traz a realidade do livre-arbítrio, que todos nós temos liberdade para escolher Deus ou não. Nós fomos criados por Deus com algo chamado liberdade, aonde você decide se você quer andar com Deus, se você não quer andar com Deus, se você quer ser filho de Deus ou não quer. Deus é tão maravilhoso, isso que eu acho legal da democracia. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil agora, que é um tempo bem complexo, né? É uma ditadura democrática,
Mas o certo, o que é democracia? É você ter a liberdade, inclusive de ser burro. É você ter liberdade, inclusive para você errar. É você ter a liberdade, inclusive de pecar. Só que Deus, Ele sempre traz a liberdade acompanhado de um outro tipo de ação automática à nossa liberdade. Se chama responsabilidade. O que é responsabilidade? É a habilidade de resposta. Responsabilidade, a habilidade de resposta. Quando eu sei que uma pessoa é responsável, quando ela sabe responder por suas ações. Uma criança, um recém-nascido, se derrubar um copo no chão sem querer, né, não pode responder por aquela ação. O pai e a mãe podem responder, que estão responsáveis por aquele filho, né? Mas no momento em que cria uma maturidade, de entendimento do que é certo e errado, do que eu posso e não posso fazer, e eu faço conscientemente, sabendo que aquilo é certo ou errado, a partir daquele momento, e aí eu não preciso dizer que é maior de 18 anos, já tem muito disso, não, com quantos anos? Se a criança tem 5 anos, 3, e ela já entende o que é certo e errado, por mais que ela está debaixo dos pais, ela tem que entender aquela consciência que toda liberdade tem uma responsabilidade. Por que uma criança é castigada pelos pais, colocada em disciplina pelos pais? Porque ela usou a liberdade de modo errado. E a liberdade que ela usou, então, atraiu o castigo e a disciplina. Então, quando eu uso a liberdade de modo certo, eu vou responder pelas recompensas que eu vou receber. Quando eu uso a liberdade de modo errado, eu vou responder pelas colheitas péssimas que eu vou receber. Então, aqui o Armínio traz essa realidade. Porque se Deus tivesse nos criado como robôs, já nos programando para fazer o que nós queremos, né? Para ir aonde nós quiséssemos. Se Deus tivesse nos programado, isso seria um grande fracasso da soberania de Deus. Porque um ser soberano, poderoso, justo, ele vai deixar a sua criatura vir até ele por atração, não por obrigação. Estamos vivendo no Brasil, e não só no Brasil, como no planeta inteiro, um cerceamento à liberdade. E quando é cerceado a liberdade, está sendo cerceado um atributo que Deus colocou sobre o ser humano. Deus colocou sobre o ser humano algo chamado sopro da vida. Deus fez sobre o ser humano todo o processo de gestação para vir à terra. Mas o diabo vem, permitindo abortos, facilitando abortos. Agora o diabo está usando juízes, presidentes, pessoas de todas as formas para cercear o que você pensa, cercear o que você fala, cercear o que você posta, cercear como você age. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso deixou nós livres para agir e para responder. Mas o diabo, com os seus servos nessa terra, não querem deixar você nem agir mais. Você agora tem que pensar como eles, tem que sentir como eles, tem que postar como eles, tem que viver como eles. Caso não, você é um criminoso. Então você entende que quando vir qualquer coisa para a tua vida que cerceie você da liberdade sua de crer, de fazer ou não, de ir ou não ir, de aceitar ou não aceitar, aí temos uma ação do diabo. Porque o próprio Deus, Ele que é o Todo-Poderoso, e aí quando nós entendemos, pastor, o que é soberania? Aqui eu vou ler para você. A origem da palavra soberania vem do latim supremitas e potestas, que significa poder supremo. Um poder supremo é quando não existe outro poder superior a ele. Ontem nós estávamos aqui no Vibe, né? Tema verde e amarelo. Aí eu chamei os jovens aqui, gente, vamos cantar uma música agora pro pessoal do STF, pro pessoal que acha que manda no Brasil. Ao que está sentado no trono. Quem está sentado, Gino Moraes? O Pacheco? O Lula? Não. Quem está sentado no trono é só um: Jesus Cristo.
Aplaudir a Deus por isso, não. Aí então, gente, nós temos que entender que existem poderes, existem autoridades, existem, como a Bíblia fala, deuses com D minúsculo. Quem são os deuses com D minúsculo? Homens que se sentem no direito de mandar, de desmandar, de cercear, de castigar. São os deuses com D minúsculo. São as autoridades humanas que temos na terra. Desde autoridades do bem, autoridades do mal, nações que são mais poderosas e maiores do que outras nações, nações que têm o PIB muito mais alto do que outras nações. E aí tem toda essa guerra de egos, essa guerra de soberanias humanas. Porém, todo poder tem que partir de alguém que não é mandado, de alguém que não é cerceado, de alguém que não é castigado, de alguém que não é parado. Esse alguém é Deus. Antes de Deus não existe ninguém, né? As crianças pedem muito assim: pastor, quem criou Deus? Quem é o pai de Deus? Qual é o aniversário de Deus? A gente já sabe, queridos, a gente já sabe. Eu lancei um livro há um tempo atrás, Salvos do Quê, né? Quem não leu, está vindo a segunda edição daqui a uns dias aqui na igreja. Se você não tem, eu vou querer que você leia esse livro, onde eu vou trabalhar essa questão que Deus é eterno, Deus nunca nasceu, Deus nunca cresceu, Deus nunca vai morrer. Não há nada antes de Deus, não há nada que criou Deus, não há nada que trouxe, vou criar Deus. Porque se tivesse essa pessoa, ou esse ser que criou Deus, logo ele seria Deus. Então, Deus é o topo máximo. Aqui podemos falar com tranquilidade, Jorge, que Deus é top. Ele é o topo. Então, sabendo disso, entendendo então que Deus criou o ser humano, que Deus criou todas as coisas, que Deus deu liberdade para o homem, que Deus trouxe a realidade da responsabilidade de suas ações. Vamos ao primeiro ponto então, para nós entender melhor. Vamos lá. Primeiro e único ponto. Deus sabe o que faz e também o que permite. Deus está no controle de todas as coisas e deseja que evoluamos à semelhança de Cristo. Repare que Deus é soberano. Ele nos dá a liberdade, Ele dá a liberdade para todos nós agir, fazer o que nós quisermos. Porém, por Ele ser soberano, a nossa liberdade, ela tem um limite que Ele mesmo impôs. E aí que entra a grande questão, né? Por exemplo, se eu estou com os meus filhos lá, Sabrina, eu quero que eles tenham liberdade. E quem tem filho pequeno sabe como é que funciona isso. E nós não queremos que eles saiam para a rua, que eles saiam para fora. A gente deixa eles livres dentro da casa, mas fecha as portas da sala, fecha as portas. A gente tranca as portas, esconde a chave. Fiquem livres, filhos. Corram, brinquem. Tem brinquedo aqui. Eles podem até quebrar copo. Léo, pode viajar. Enfim, mas ali dentro. Fora daquilo não sai. Esse é Deus. Você sabia que o planeta só não foi destruído pelo homem ainda porque Deus não deixou? Já temos homens maus para isso. Já temos tecnologia para isso. Já temos armas nucleares para isso. Está tudo pronto para o planeta inteiro ser destruído. E por que não foi destruído ainda? Porque o homem não quis? O homem quer, tem muitos homens que querem. É porque eles não têm tecnologia? Tem, está tudo pronto, é só fazer. É só fazer. Mas algo impede eles. Deus. Então o que acontece no planeta Terra, você repare, é uma mistura de ações que Deus aprova e ações que Deus reprova. Por isso o primeiro ponto é, Deus sabe o que faz e sabe o que permite. Para nós entendermos essa questão de soberania, Deus deixou a palavra dele, que é a Bíblia, para todos nós. Se você quer viver, você vive e vai ter as recompensas disso. Se você não quer viver, você não vai viver e vai ter as consequências disso. Porém, nosso Deus não é só individual, nosso Deus é um Deus coletivo. As minhas obediências à palavra vão impactar quem está próximo de mim.
Assim como a minha desobediência à palavra vai impactar quem estiver próximo de mim. Eu lembro uma vez que uma pessoa me questionou no Facebook, eu tinha postado algo da soberania de Deus, e aquele homem disse assim: pastor, se Deus é amor, por que tem pessoas morrendo na África? Por que tem bebezinhos, pastor, sendo engolidos por urubus, desnutridos, passando fome? Eles têm culpa, pastor? É a culpa deles? Foram eles que plantaram? Foi eles que usaram a liberdade para passar por isso? E eu falei para ele assim: irmão, eu também me comovo junto com você quando crianças inocentes, quando pessoas que não plantaram estão colhendo, estão morrendo. Mas isso é a prova da liberdade que Deus dá ao ser humano, que não é só individual, é coletiva. Então, se tem bebezinhos morrendo, é porque certamente as nações juntas não quiseram abençoar a África, não quiseram ajudar a África, mesmo tendo PIBs enormes. Os pais não quiseram cuidar, alguns não podiam. Mas a estrutura humana chegou nesse ponto de bebezinhos serem engolidos, devorados por animais desnutridos. Porque as nações, ao invés de se aliançar, muitas nações ricas, ao invés de dar comida para essas nações, fazem campeonato de hambúrguer, ver quem come mais hambúrguer. Onde eu quero que você entenda aqui, queridos, que a minha responsabilidade, quando eu for colher, mais pessoa vai colher. Por exemplo, a pessoa faz lá uma casa perto da praia, ali, onde já tem histórico de maremotos. A pessoa faz, Léo, o filho nasce, a filha nasce, está tudo certo, os bebezinhos estão ali crescendo, estão jogando bola com 4 anos, o maremoto vem e engole todo mundo. A culpa das crianças? Claro que não. Mas a culpa foi de quem? Dos pais, que por razões talvez justificáveis ou por razões ilógicas, foram fazer uma casa num local de risco. Então você tem que entender, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs que estão aqui, que sim, nós iremos colher de ações individuais, sejam elas boas ou ruins, mas nós também iremos colher de ações coletivas. Mesmo que eu não fiz nada para merecer aquilo. Vamos pegar as eleições? Domingo de manhã, o pessoal falou para mim assim, algumas pessoas: pastor, vai ter churrascão hoje de noite? Eu falei: irmã, vamos esperar a apuração. Vamos esperar. Depois daquilo ali, a gente vê. Porque a gente sabe, né? A gente está lidando com bandido, com corrupto, com fraudulento, enfim. Muita coisa aí. Não é essa questão que eu quero trabalhar. Mas vocês foram impactados, por isso que vale a pena falar com vocês sobre isso. Digamos que não houve nenhuma fraude, foi tudo certo, a festa da democracia, pessoas escolheram o comunismo. Só o comunista vai agora sofrer ou quem não é vai sofrer também? Pois é. Como eu falo, gente, eu ainda creio que vai acontecer algo. Dá para nós esperar um pouco, esperem. Nós vamos trabalhar a hipótese que realmente vai entrar, né? Vamos trabalhar essa hipótese, que eu acho, tem um pensamento comigo que algo vai acontecer, mas vamos esperar. Mas uma votação, uma eleição, então, a parte que não quis tal pessoa, terá que receber agora as consequências do que virá, através daqueles outros que elegeram tal pessoa. É aí que funciona. Não existe coisa mais interessante de liberdade do que eleições. Falado foi, anunciado foi, esclarecido foi. Gente, olhem aqui. Pessoal, olhem aqui, né? Mas as pessoas, em sua individualidade, o lado do Nordeste, decidiram votar com o estômago e não com o cérebro. Decidiram viver às custas de quem produz, que não quis ir para o caminho do comunismo. Como eu falei semana passada, tem a paternidade e o paternalismo. O paternalismo é tu depender. Isso mostra que boa parte da população
quer se basear no paternalismo. Outra parte quer produzir. Mas eu lhe pergunto, dentro de tudo isso, Deus sabe o que faz. Foi Ele que fez isso? Não. Deus permitiu. Nós sabíamos o que Deus queria, certo, Rose? E eu sei o que Deus quer para a nossa nação. Deus quer isso para a nossa nação? Não. Não. Mas Ele permitiu. Então Deus, quando Ele pega a nação brasileira, como eu falei ali, quando a gente não quer que os filhos fujam de casa, a gente fecha as portas. O que Deus fez? Ele fechou as portas, mas dentro da liberdade do Brasil, Ele permitiu, inclusive, o brasileiro ser burro. Dentro do processo ali, né, Deus permitiu que o brasileiro, em sua maioria, fosse idiota. Aí, agora que entra uma coisa muito legal. Isso que eu acho legal de falar sobre a soberania de Deus. Se você voltar para o texto, sabemos que Deus age em todas as coisas. Até mesmo em comunistas. Até mesmo permitindo coisas ridículas acontecer. Para o nosso mal. Para o bem daqueles que o amam. Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então você veja, queridos. Eu lembro que eu sempre estava orando, falei, Deus, tenho duas espadas. Uma para continuar trabalhando com um governo conservador, mas a outra está aqui guardadinha. Se, porventura, voltar os larápios a governar o Brasil. Já está bem afiada, há muito tempo. Então agora, gente, vocês entendam. Entendam. Nós, como brasileiros, como cristãos, não havendo uma interferência divina, trabalho essa hipótese, eu tenho comigo que algo vai acontecer e vai ser feio. Vai ser terrível, gente. Vai ser uma dor assim no meio da nação, feia. Mas vai ser melhor essa do que uma permanente. Pastor, tu sabe de alguma coisa? Então, galera, se Deus permite que a nação passe por o que está passando, só tem um propósito para isso: que nós venhamos a se parecer como Cristo. Esses dias, Anderson, estava fazendo uma live, Anderson, e tinha literalmente mais de 600 pessoas vendo a live. 90% comunistas. Queriam ver, aceita que dói menos. Aí quando veio aquela galera, né, os petistas, os psolistas, os PCdoBistas, os esquerdistas, socialistas, gente, tudo seres humanos que eu amo. Nós temos que saber como cristãos, queridos, que nós temos que separar pessoas de ideologias. Eu tenho amigos que são esquerdistas, que são comunistas, a gente conversa na maior, a gente troca ideia, não concordo com o que eles concordam, acho ridículo, como eles também acham ridículo que nós concordamos. É assim que funciona. Então, quando eles entram ali, a primeira coisa que eu faço, porque eu sei que eles estão ali, já botam, o Xandão é meu herói, eu já sei quem está ali. Se você ver minha live, eu vou falar assim, gente, bem-vindos todos vocês, bem-vindos vocês que são conservadores, cristãos, bem-vindos vocês que são agora aqui esquerdistas, centro-esquerda. Gente, sejam bem-vindos, quero conversar com todo mundo aqui, vamos nos amar, estamos juntos. Quando você vai para manifestações em favor do Brasil, nós temos que entender que lá não tem só cristão, lá não tem só pessoas que amam a Jesus. Tem pessoas que não amam a Jesus. Tem pessoas que são ateus, mas eles querem que o Brasil melhore economicamente. Pá. Então o que eu vejo, gente? O que eu estou percebendo e vendo? Que nós cristãos, nós temos batalhas por valores, por princípios, né? Temos que batalhar sim, mas jamais odiar pessoas. Mas jamais confundir agora ideologias com pessoas. Né? Se você perceber, gente,
todo o processo que houve até acontecer o que está acontecendo foi injusto. O processo eleitoral totalmente antidemocrático e tudo mais. Que as pessoas, né, colham de suas responsabilidades. Mas nós temos que ter misericórdia. Porque, Johnny, eu estava dizendo, gente, por favor, não permita o comunismo voltar. Mas se voltar, eu vou entrar no livro Lamentações do pastor Edson. Vou continuar com vocês. Jeremias dizia, ei! Livro de Jeremias, não façam isso! O povo que fez. Próximo livro, Lamentações de Jeremias. Por que vocês fizeram isso? Agora estou eu aqui apanhando, levando bordoada, bala de borracha, por causa de vocês. Mas, gente, nós somos a igreja de Cristo. Né? Independente, querido, sempre falei comigo assim, né? Independente, quem vai governar, se é aquela pessoa que nós queremos, se são aquelas pessoas que nos representam ou não, aquela cadeira continua a mesma. Jesus continua o Senhor da nossa nação. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso ou não? Gente, deixa eu falar para vocês, governo nenhum nunca pagou minhas contas. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja o que for. Você vai ter que acordar segunda-feira e trabalhar, isso aí, beleza, vamos embora. Vamos manifestar, vamos tentar impedir, estamos fazendo tudo, vamos fazer a nossa parte, isso aí. Só que se Deus, em sua permissão, né, está permitindo certas coisas, vamos até a última. Eu creio na intervenção divina, eu creio que possa acontecer algo, mas nós, igreja, nunca dependemos de governo algum. A gente sabe que dependeu do governo de Cristo. Quem que te abençoa? São presidentes? Óbvio que não. Eles facilitam a vida da sociedade. Na verdade, eu estava mais preocupado, João, com a sociedade, Dilene, que ia ajudar, que ia abençoar a sociedade, as escolas, né? Mas nós, como igreja, somos guardados por Deus. Somos abençoados por Cristo. Vamos entrar em guerra. Vamos entrar em combate agora. Talvez vamos ter os próximos 8 anos, se Deus não intervir, complicadíssimos. Eu não sei por quanto tempo vou ter minhas redes sociais, Léo. Já fiz um getter lá. E se os caras verem com atenção o que eu estou falando lá, me derrubam na hora. Gente, eu não consegui filmar o helicóptero da PRF em cima da minha casa. Parecia que ele ia pousar na sacada, Anderson. Eu pensei que me faltava essa, né? Chegar nesse ponto, né? Mandar helicóptero pegar os bolsonaristas, digamos que da cabeça deles bolsonaristas, né? Sempre eu falo que eu não sou bolsonarista, eu sou deusista, eu sou de Deus. Quem Deus mandar eu apoiar, eu apoio. Quem Deus mandar eu rejeitar, eu rejeito. Nós somos deusistas, né? Mas a que ponto chegaria, né? É difícil chegar nesse ponto? Não é. Primeiro eles censuram tua rede. Daqui a pouco eles censuram o teu ir e vir. Daqui a pouco, gente, o Brasil está virando uma China, está uma maravilha. Daqui a pouco vamos estar colocados nas portas abertas, talvez, se Deus assim permitir, como um dos países mais perseguidos no meio cristão. Se Deus quer isso, Xande, amém. Se Deus quer nos pôr na cruz e nos levar ao sofrimento, vamos embora, Fred, vamos embora. Sempre eu falei, Deus, se o Senhor quer que a gente fique de boa no Brasil, amém. Se o Senhor quer que a gente leve, vamos lá. Porque dizem que no sofrimento, né, que se revela quem é crente, né? É no sofrimento que se revela quem é crente. É no sofrimento que se revela quem que vai de fato agora se parecer com Cristo. Quando Jesus estava na terra, ele viveu num tempo de bastante ditadura. Fariseus odiavam ele, saduceus odiavam ele, o imperador romano odiava ele, a imprensa da época odiava ele. A vida dele foi uma perseguição total. Mas tinha o povo de Jesus, os discípulos, que levava a palavra adiante, né? Então, gente, vamos trabalhar aqui. Eu estou trabalhando uma parte coletiva. Mas na tua e na minha vida, nós vamos entender o seguinte. Algumas coisas você vai fazer e Deus vai ficar feliz. Outras você vai fazer e Deus não vai ficar feliz. Mas Deus permitiu. Eu falei na vigília, porque quem veio na vigília, né? Estava no sofá esses dias ali. Aí a Cíntia pega e fala, Natanael. Ele estava, acho que brincando com o helicóptero dele. Ele derrubou alguma coisa no chão lá e tal. E a Cíntia, Nata, vai lá pegar o que tu derrubou no chão lá. E o Natanael fingindo que não estava ouvindo.
fingindo, na cara dura, assim, ele fingindo, com a orelha assim, né? E a Cíntia, Natanael, para de fingir que tu não está ouvindo. Tu está me ouvindo, vai lá pegar o que tu... E o Nata fingindo. Nata, eu não sei o que a Cíntia falou, ela deu uma ameaçada, ia tomar o negócio dele, ele já levantou. Foi lá e trouxe, né? E pegou o negócio. Mas eu fiquei pensando naquela cena. A Cíntia estava com uma vontade de mãe, a vontade da Cíntia era correta. Ele pegar o que ele deixou lá no chão. Essa era a vontade da minha esposa, está tudo certo, tudo correto. O Nata ouviu e fingiu que não ouviu. Deus chama, ele finge que não ouviu. Aí assim de novo, chama, fingiu, aí a Cíntia teve que dar uma ameaçadinha nele, opa, vamos lá então. Muitas pessoas, gente, ouvem a voz de Deus, mas fingem que não ouvem. Muitas pessoas sabem qual é a vontade de Deus para elas, mas elas fingem que não estão ouvindo. Algumas até dizem, eu não escuto Deus falar comigo. Escuta sim. Tu não quer ouvir. Aí Deus está lá falando, e tu lá está com o helicóptero, com o teu projeto, com o teu sonho, com aquilo que é teu. Acho tão legal na Bíblia quando Deus chama Samuel, um menininho, tinha 12, 13 anos. Ele está dormindo, ele escuta, Samuel. Ele vai lá para o sacerdote Eli, né? Me chamou o sacerdote Eli. Na época o sacerdote Eli já estava desviado da fé há muito tempo. Quem te chamei? Vai dormir. Aí ele voltou, de novo, Samuel. Senhor, o senhor me chamou? Vai dormir, não é eu que estou te chamando coisa nenhuma. Na minha época, quando eu buscava Deus, ele me falava assim, meu nome. Se é Deus, então tu fala, eis-me aqui que teu servo ouve. Tá bom então. Samuel, eis-me aqui, Senhor, que teu servo está ouvindo. Muito bem. Eis que estou te levantando como profeta, que vai ungir reis. Você vai ser um grande líder nessa nação. Mas você tem que obedecer. Você quer? Sim. Então, a partir de agora, siga o meu caminho, se despeça do sacerdote ali e bora. E ele foi. Se você acha que Davi foi um grande rei, ou Saul, que por um tempo foi um grande rei, depois não. Se você acha que todos os propósitos de reinados e reis e mais reis que surgiram, você ficou, uau, o rei Joás, o rei Josias, pá. Não esquece que quem ungiu e quem potencializou, propiciou isso, foi Samuel. Samuel foi o cara que ungiu Davi, discipulou Davi. Mas tudo porque um dia ele ouviu a voz de Deus ou não ficou disfarçando no helicóptero. Estou fingindo. Não. Às vezes Deus te chama e você finge que não ouve. E aí, o tempo vai passando, e Deus vai permitir você ter que ser ameaçado por circunstâncias da vida, acontecer certas coisas diante da tua família, para talvez, você acorde e faça o que Ele quer. A vontade de Deus, ela é feita ou permitida. Aí, a grande questão é, você está vivendo hoje na vontade soberana de Deus, que é agir como Deus quer, ou você está vivendo na vontade permissiva de Deus, agir como Deus não quer, mas você está vivendo dessa forma. Outro ponto interessante dentro aqui é que na nossa vida tudo tem um propósito. Você tem que lembrar, gente, que na nossa vida tudo tem um propósito. Pastor, eu estou buscando a Deus, eu estou sendo obediente, mas está acontecendo algumas coisas na minha vida, pastor, que não foi eu. Deus não me ama? Não, Deus te ama. Vai ter coisas que Deus vai permitir na tua vida que não tem nada a ver contigo. Vamos lembrar do texto do início lá? Que vai acontecer, talvez alguém vai pecar e tu vai colher junto. Ou talvez aconteceu uma circunstância que não tinha nada a ver e você foi engolido junto. Você está nessa situação agora. Toda vez que acontece algo assim, queridos,
fale para dentro de si mesmo. Isso tem um propósito. Isso tem um propósito de me abençoar. Isso tem um propósito de me tornar melhor. Não peça por quê, peça para que isso está acontecendo. E aí, quando você entender conforme o texto, você vai perceber que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Para que venhamos a ser semelhantes a Cristo Jesus. Os grandes líderes da época, né? Uma vez eu botei no Google características de grandes líderes da humanidade. Todos eles, Léo, superação de sofrimentos. Todos eles. Todos. Líderes religiosos, líderes sociais, líderes empresariais. Todos foram transformados quando algo ruim aconteceu com eles, mesmo não sendo eles que fizeram com que acontecesse aquilo. Talvez o Brasil esteja passando por isso. Nós não queríamos certas coisas, mas vai acontecer? Se acontecer, Diogo, eu vou glorificar a Deus. Para cima, Senhor, vamos embora. Se o Senhor quer que nós como povo soframos, ou se o Senhor está permitindo, né, como eu falei no início, mas dessa permissão nós vamos ser pessoas melhores, estamos juntos, Senhor. No meu coração só tem amor, esperança, fé e busca por crescimento espiritual. Então vai acontecer certas coisas na tua e na minha vida, queridos, que às vezes você não vai entender, que você não vai acreditar, que você vai, poxa vida, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu sou crente, eu determino, eu repreendo, eu expulso. Mas daí Deus, eu também não queria, filho, mas estou permitindo. E na minha permissão, eu quero que você saia disso um ser humano melhor. Amém, queridos? Isso é a soberania de Deus. E quando nós entendemos a soberania de Deus, eu digo para você o seguinte: a melhor teologia não é a calvinista, nem a arminiana. A melhor teologia de modo bíblico é a soberanista. Deus sabe o que faz e sabe o que permite. Vamos para a conclusão? Seja alguém que facilite e não dificulte a vontade de Deus sendo feita em sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos finalizando essa mensagem. Glória a Deus. Tão bom, né? Nós entendemos a soberania de Deus. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que permite. Cabe a nós estarmos sempre num espírito de gratidão, de glorificação, glorificando a Deus sobre as coisas que entendemos, mas principalmente glorificando a Deus sobre as coisas que não entendemos, gente. A fé está aonde? Naquilo que vemos? Não, naquilo que não vemos. Eu sigo tendo uma fé de leão que o Brasil pertence a Jesus Cristo, que o Brasil pertence à igreja, que o Brasil seguirá avançando nos valores bíblicos. Se está surgindo circunstâncias esquisitas, entreguemos para Deus, façamos a nossa parte, vamos mostrar que nós estamos contra, mas a parte dele vai ser a mais fantástica. A parte dele é mais fantástica. Mas se ele, na sua permissividade, quiser que nós sigamos em sofrimentos, vamos aproveitar então e vamos deixar Deus fazer em nós os atributos de Jesus Cristo. Amém, queridos? E eu digo para você, eu não sei o que você está vivendo na tua vida agora, eu não sei que circunstância tu vive de dificuldades mentais, talvez emocionais, relacionais, financeiras, mas tudo começa com você dizendo: Deus, eu te agradeço